Fala, rapaziadinha, como vocês estão? Tudo certo? Bem, hoje a gente vai estudar, né, uma das partes mais importantes, na minha opinião, na matemática, né? A gente vai estudar sobre probabilidades e análise combinatória, tá? Hoje a gente vai começar pela análise combinatória, onde a gente vai estudar as possibilidades de um determinado evento, tá? O que seria, né, para nós análise combinatória? Bem, pessoal, análise combinatória nada mais é do que a área da matemática tem como função de estudar a quantidade de agrupamentos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores, tá bom? O foco é o estudo dos tipos de agrupamentos, que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem, que a gente vai chamar de PFC, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Esses agrupamentos podem ser de três formas: em permutação, combinação e arranjo. Cada tipo tem aplicações específicas e o que determina qual deve ser usado, qual é a diferenciação entre eles, é a situação em que se encontram e o objetivo dessa contagem. Beleza? Esse ramo da matemática também exige domínio de uma operação específica, que é o que a gente chamamos de fatorial, que ele é representado por um ponto de exclamação. Não é só em português que a gente vai usar o nosso ponto de exclamação. A gente vai chamar também ele aqui na matemática de fatorial. E ele tem um valor específico, tá? Vamos falar mais à frente. Bem, para calcular o fatorial de um número e encontrar o produto, né, deles, a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar este produto desse número pelos seus antecessores. Vale dizer também que o cálculo dos agrupamentos é de grande importância para a área de probabilidade e o que torna a análise combinatória um pré-requisito para quem deseja dominá-la a fundo. Beleza? Então, a gente vai falar sobre o que agora? A parte do princípio fundamental da contagem, ou mais conhecido como PFC. A base para a análise combinatória, que seria o princípio fundamental da contagem, nada mais é do que uma forma rápida de calcular uma quantidade de combinações possíveis para determinadas decisões. Conhecido também como PFC, esse princípio diz o seguinte: se uma decisão D1, a gente pode dizer, pode ser tornada de N maneiras uma decisão D2, e essa decisão D2 pode se tornar de M maneiras, e essas decisões são independentes entre si. Então, o número de combinações possíveis entre essas duas decisões é calculado por M vezes N. A aplicação do princípio fundamental da contagem, tá? Ele é bastante simples quando se entende bem a situação proposta. O que pode dificultar é a interpretação do problema e não o cálculo em si. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Bem, para você que tem o nosso PDF, já está em aula, se você pegar o nosso primeiro exemplo, está dizendo o quê? Em uma sanduicheira, os sanduíches são vendidos em combos. Beleza, o que é combo, pessoal? O combo é quando você compra um pacote com vários itens, né? Que vem vários itens por um único preço. Vamos supor, né? Se vai no McDonald's, pega lá um combo lá, né? Um hambúrguer, mais um refrigerante, mais uma batata, um combo. E é mais ou menos essa ideia, tá bom? Aqui no nosso exemplo, tá bom? Em uma sanduicheira, os sanduíches são vendidos em combos. O cliente pode escolher entre 3 tipos de carne, que seria frango, porco ou bovino, 3 tipos de queijo, que seria mussarela, cheddar e prato, e 2 tipos de bebidas, refrigerante ou suco. Sendo assim, quantas vezes o cliente pode repetir um combo sem repeti-lo, né? Pode pedir o combo sem repeti-lo. Bem, ele acabou de dizer o quê? Temos 3 tipos de carne, né? 3 tipos de carne. Que era o quê? Frango, porco ou bovino, né? A gente vai botar só ali as iniciais, para não demorar muito. Tínhamos 3 tipos, né? 3 tipos de queijo. Que era o quê? Mussarela, cheddar ou prato, certo? E 2 tipos de bebidas, né? Que seria, né, suco ou refrigerante, né?
botar a letra R como refrigerante e o suco digitado pela letra S. Então você vê aqui. Para a gente montar um combo, a gente tem que fazer um pacote com cada um desses itens. Vamos supor que a gente quer pegar bovino. Eu posso montar um hambúrguer de carne com queijo mussarela e refrigerante. É uma possibilidade. Mas, se eu quiser, eu posso muito bem pegar ali o bovino, pegar o cheddar e o refrigerante. É outra possibilidade. Ah, mas eu não quero. Eu quero bovino com queijo prato e refrigerante. É uma outra possibilidade. Ah, não. Então, não, eu não quero esse. Eu quero porco, não quero bovino, eu gosto de carne, um suco e um cheddar. É outra possibilidade. Então, se você fizer essa conta ou tentar resolver esse problema sem o princípio fundamental da contagem, você vai ter que fazer as suas possibilidades através do histórico. Olha só a peneira que você vai fazer. Vai demorar muito, você vai quebrar a cabeça e possivelmente você não vai conseguir fazer pela quantidade de possibilidades que você vai obter ali, né? Então você vai até se enrolar durante a resolução da questão. Então, com o princípio fundamental da contagem, que é uma parte matemática, se você tiver que fazer, você vai fazer apenas o produto, né, a multiplicação entre seus antecessores, que seria nos casos aqui, né, os tipos de cada item que você acabou de ver aqui. Quais são os tipos de carne, quais são os tipos de queijo e quais são os tipos de bebida. Vamos lá, quantos tipos de carne você tem aqui? São 3? Quantos tipos de queijo você não viu ali? São 3 também? Quantos tipos de bebida? Você não tem 2? Então, você vai fazer o produto entre elas, que nada mais é do que a multiplicação entre eles. Logo, você vai encontrar as suas possibilidades. Ó. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Logo, você encontra 18 possibilidades de se fazer um combo, né, desse sanduíche. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil. Ó. Você fez aqui em menos de 5 segundos um determinado problema, sem precisar fazer esse emaranhado de situações, né, que acabamos de descrever há poucos minutos. Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Bem, pessoal, agora a gente vai... Tá parecendo até aula de português, né? Agora a gente vai falar, né, sobre o macete do e ou ou. Pessoal, isso aqui é muito interessante, porque, como a gente acabou de falar, né, o que vai diferenciar se é arranjo, se é combinação, se é permutação, é a análise do histórico. É você saber interpretar. É ali que você vai saber qual que vai se encaixar melhor para a sua resolução de problema. Tá? Mas enquanto se trata de princípio fundamental da contagem, né, que é o início da análise combinatória, é um pouco mais fácil, tá bom? Dependendo ali da história, ó, você vai conseguir fazer a questão tranquilamente. E aqui a gente vai mostrar para você um macetezinho do e ou ou. Toda vez que você for analisar um determinado problema e ele falar, né, durante a sua interpretação um tipo, né, você vai interpretar alguma coisa e falar e, isso aqui significa que você vai multiplicar. Calma que a gente vai resolver até lá, tá? A gente vai mostrar um exemplo que vocês vão entender. E toda vez que na sua interpretação você falar ou em alguma opção, você vai somar. Como assim, Léo? Chegou uma determinada opção durante a sua interpretação. A e B. Vamos supor, A e B. Você vai multiplicar. Mas se em determinada situação você for interpretar e chegar no A ou B, você vai somar aquela situação. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo então. Se você for aqui no nosso PDF, tá? Aí ele vai ter um exemplo. Vamos supor que você vai para balada, tá? Você tem 10 calças 10C e 20 blusas, beleza? Quantas possibilidades eu tenho para me vestir? Vamos lá, pessoal. Agora o macete vai ser nesse jeito aqui. Vai ser no jeito de você falar. Eu vou usando calça e blusa? Ou eu vou usando calça ou blusa? Pô, peraí. Pô, calça e blusa, né? Por quê? Eu vou vestir, né, parte de cima e a parte de baixo, né? Agora, se você falar calça ou blusa,
porra, um dos dois lados você vai ficar sem roupa. Então você tem que vestir os dois, é calça e blusa. Então se é calça e blusa, então vai ser E, certo? Então, se é E, então você vai pegar e multiplicar as situações. 10 calças vezes 20 blusas. Logo, quantas possibilidades você tem de se vestir para você ir para sua festa? Você tem logo 200 possibilidades de se vestir para ir em determinada festa. Pegou a visão? Vamos para o segundo exemplo. Exemplo número 2. Vou para uma festa. Tenho 10 sapatos, beleza? 10 sapatos. Vou botar pelo 10S. E 20 tênis. Vou botar pela letra T. Quantas possibilidades de calçado eu tenho? Então agora você vai perguntar o quê? Eu usarei sapato e tênis ou usarei sapato ou tênis? Porra, se você botar sapato e tênis, pelo amor de Deus, né? Você vai botar um sapato num pé, porra, tênis no outro, não vai dar certo, né, meu amigo? Vai ficar até meio estranho. Até mesmo porque, né, o sapato ou o tênis, qualquer tipo de calçado, vem em pares. Você tem 2 pés. Então, né? Então, ou é um par de um jeito ou é um par de outro. Então você não vai usar sapato e tênis. Você vai usar sapato ou tênis, né? Então, se na tua interpretação falou ou, então você vai somar as possibilidades e não multiplicar. Entendeu como é a questão? Vamos lá então. Então eu tenho 10 sapatos e tenho 20 tênis. Vou somar ou vou multiplicar? Somar, né, pessoal? Sapato ou tênis, né? Não vou com os dois. Senão seria aí. E seria meio estranho, né? Então, logo 10 mais 20, eu tenho 30 possibilidades de se calçar para ir para uma festa. Beleza? Bem tranquilo a interpretação. Beleza? Isso aí a gente, né, falou sobre a parte do princípio fundamental da contagem. Agora vamos falar sobre o nosso tão querido e chamado fatorial de um número. Pessoal, agora a gente vai voltar a falar do fatorial, tá? Esse carinha aqui, o ponto de exclamação, vocês vão encontrar muitas vezes na parte, né, da análise combinatória, tá bom? Na análise combinatória, do arranjo, da permutação, ou seja, né, em toda, né, parte combinatória em si. Então, pessoal, o fatorial do número diz que a multiplicação de um número pelos seus antecessores é bastante recorrente em problemas que envolvem análise combinatória. E é importante compreender as operações com fatorial e também as possíveis simplificações. Que nem vamos falar, né? Seja um número n natural maior que 2. Nós chamamos ele, né? Desculpa a enrolação de n asterisco não, n exclamação, que seria o n fatorial na operação. Então, logo, na operação, né, tínhamos o quê? N fatorial é a mesma coisa que a multiplicação com seus antecessores, né? N vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim sucessivamente. 3 vezes 2 vezes 1. Cara, não entendi nada, está parecendo PA. É, bem parecido, né? Mas não é, né? Como o PA, é bem diferente. Já começa aí que nós temos um novo carinha aí na nossa história, chamado fatorial, coisa que na progressão aritmética não temos. Beleza? Vamos entender como funciona agora o fatorial, falando na nossa linguagem. O fatorial, pessoal, é a multiplicação, né, de um determinado número por todos os seus antecessores. Todos os seus, digamos, ancestrais. Vamos supor um 3 fatorial. Pega a visão. 3 fatorial. Nossa, essas canetas estão horríveis. Vamos supor 3 fatorial. A multiplicação dele é equivalente à multiplicação dos seus antecessores. Então vai ser o 3. Quem vem antes do 3? 2. Quem vem antes do 2? 1. Logo, 3 fatorial vale quanto, pessoal? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Logo, subentende-se que 3 fatorial ele é igual a 6. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo? 4 fatorial. Vamos pegar o 4 fatorial? Vamos ver quanto vale? Vamos começar pelo 4. 4, quem é o antecessor do 4?
3. Então, se eu multiplicar vezes 3, que é o antecessor do 3? O 2, vai multiplicar por 2, que é o antecessor do 2, 1. O menor número fatorial possível é o próprio 1, tá bom? Então, vamos multiplicar entre eles. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é o próprio 24. Logo, 4 fatorial é igual a 24. Beleza? Agora vocês vão me perguntar, quanto vale o zero fatorial? Zero? Não. O zero fatorial é 1. Por quê? Porque é como se fosse o dígito. O dígito zero é contado em possibilidades, como por exemplo, uma senha de cartão. Então, o zero também conta. E esse zero fatorial é a mesma coisa que 1. Ah, Léo, então posso dizer então que o 1 fatorial é zero? Não, porra. O 1 fatorial é ele mesmo. Não tem como multiplicar ele vezes o seu anterior, que seria o zero. Porque o 1 é o menor número natural possível, com exceção do zero. Então, tanto o zero fatorial quanto o 1 fatorial, ambos têm o mesmo resultado, que é 1. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos então falar do nosso primeiro princípio, tá? Da análise combinatória após o PFC. Vamos falar da permutação. Beleza, pessoal? Permutação, pessoal, nada mais é que o quê? Permutação, a gente vai utilizar, né, em um tipo de agrupamento estudado na análise combinatória, tá? Permutar os elementos de um conjunto nada mais é que formar agrupamentos ordenados com todos os elementos, tá, desse conjunto. Representamos a permutação de n elementos por Pn. Pn significa permutação. Para calcular a permutação de um conjunto com n elementos todos distintos, que é o que a gente ainda quer descobrir, basta calcular o valor fatorial, que seria, né, a exclamação dele, né, pelos seus elementos. Ou seja, Pn fatorial é o próprio n fatorial. Vamos pegar um exemplo? Ah, Léo, mas como é que eu vou saber quando é uma permutação, quando é um arranjo, quando é uma combinação? Bem, pessoal, bem tranquilo. Para ser uma permutação, o número de elementos tem que ser igual ao número de posições. Vou dizer um exemplo aqui. Vamos supor, de quantas formas 5 pessoas, tá, podem sentar no sofá com 5 lugares. Olha aí. O número de elementos é igual ao número de posições. Por que posições? Porque você pode sentar no meio, pode sentar no lado esquerdo, pode sentar no lado direito, pode sentar nas pontas. São as posições em que você pode sentar no lugar, né, do sofá. E quantas pessoas eu tenho? 5. Beleza? Olha só, o número de elementos é igual ao número de posições. Se o número de elementos e posições são iguais, logo temos uma permutação, onde o fulano A pode sentar em qualquer canto que não vai fazer diferença. Bem tranquilo, né? Então, se acontece isso, então temos uma permutação. Então, o que a gente viu aqui? Né? Uma permutação de fatorial 5, né? De fatorial 5 é igual ao próprio seu fatorial. Logo, quantas possibilidades eu tenho? Só você fazer a multiplicação pelos seus anteriores. Lembra? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E ali você vai encontrar quantas maneiras você tem de possibilidades. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, temos logo 120 possibilidades. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora que a gente já entendeu mais ou menos como funciona uma permutação numa interpretação do texto, onde o número de posições tem que ser igual ao número de elementos, então fica tudo mais fácil, né? Então vamos pegar, e é uma parte interessante, e a ordem dos fatores não há, né? Não há interesse, pode ser em qualquer ordem, que não vai alterar o seu resultado. Então a gente vai pegar um exemplo aqui para a gente começar a se familiarizar com esse tipo de questão. Vamos lá, calcule todas as permutações que podemos formar com 5
elementos. Pô, Léo, mas aqui tu não me deu o número de posições nem nada. Não tem problema, meu amiguinho. É como se eu estivesse falando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que tem 5 posições. Tu começou nessa casa aqui, certo? Vamos supor que há um corpo A. Você pode começar aqui, quanto pode começar aqui, quanto pode começar aqui, não vai fazer diferença. Por isso que a gente fala, não importa, né, a posição da situação no determinado, né, elemento, tá bom? Então vamos lá. Calcule todas as permutações que podemos formar com 5 elementos. Então vamos lá. Ele te deu permutação de 5. De novo, né? Qual é a permutação de 5? É o próprio 5 fatorial. E como é que você vai fazer o 5 fatorial? Simples, né, meu amiguinho? A multiplicação do seu número é a multiplicação dos seus antecessores. Então vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Logo, a gente sabia já a resposta, né? Mas a gente vai fazer de novo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 é o próprio 120. Logo, você então tem, né, o número de permutações possíveis que podemos formar com 5 elementos é 120. Beleza? Bem tranquilo, né? Então vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai falar da segunda parte da permutação, que é um pouquinho mais avançada, mas ela é bem tranquila. Eu acho que, na verdade, ela é melhor do que a primeira, na minha opinião, né? Mais fácil de se adaptar, porque agora a gente vai falar as chamadas palavras anagramas. Toda vez que falar anagrama, a gente vai estar falando sobre permutação. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Existem casos particulares de que a permutação há elementos repetidos, tá bom? Nesse conjunto. Por exemplo, na formação de anagramas, que a gente falou, né, de palavras que possuem pelo menos 2 letras repetidas. Para calcular a permutação com repetição, vamos usar essa fórmula aqui. O que eu acabei de dizer, pessoal? Então, a gente vai usar, geralmente, essa parte da permutação com repetição em nomes. Vamos supor a palavra papai. Papai. Quantas letras, né, elas se repetem? E quais são elas? Quem se repete? É o P, que são 2 vezes, e o A, que são 2 vezes. Beleza? O I não entra porque não se repete. Então você vê que há uma repetição de palavras, uma repetição, né, de letras para se formar uma palavra. Quais são elas? A letra P e a letra A. E aí, nessa parte que entra a permutação com repetição, onde você vai pegar palavras onde as letras podem se repetir. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Onde o N, tá bom? Vamos falar aqui sobre a parte da forma. São os elementos desse conjunto, tá bom? As letras. E a parte do K, né, é a quantidade de vezes em que o mesmo elemento se repetiu, beleza? Então, toda vez que você for ver, né, a quantidade total de letras que possui uma palavra, você vai botar no N. Pô, papai tem quantas letras? 5. Então você vai botar 5 no lugar do N, que é o próprio 5 fatorial. E as partes do K de cima, nesse exemplo da palavra papai? Vai botar quem? Quantos P's foram? 2. Quantos A's foram? 2. O I eu coloco, Léo? Não, porque o I não se repetiu, tá bom? Fica tranquilo. Vamos pegar um exemplo, então, de uma palavra aqui. Vamos fazer aqui uma permutação com repetição. Vamos pegar o exemplo da palavra arara. Arara. Então eu te pergunto, amigo, quantos são os anagramas que podemos formar com a palavra arara? Vamos lá, olha só. O A se repete quantas vezes? 1, 2, 3, né? Então o A ele se repete 3 vezes, certo? E o R? 1, 2. Opa, se repetiram? Nem que seja pelo menos 2 vezes? Então dá para a gente fazer a parte da permutação com repetição. Beleza? Então vamos lá. Vamos usar a nossa fórmula. P, onde for o K, vai ser o número de repetições
que cada letra se repetiu. O A se repetiu quantas vezes? 3 vezes. O R se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então, tu já formou as partes do seu K. E o N é quem? É a quantidade total de letras que tem numa palavra. Arara tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos um fatorial de 5. Logo, o próprio 5 vai ser o N fatorial, ou seja, 5 fatorial. E a parte das repetições das letras que foram lá e R vão ficar abaixo do fatorial 5. E também elas serão fatoriais. Logo, 3 fatorial, que multiplica, né? Olha aqui, K1 e K2 se multiplicam, né? Se multiplica por 2 fatorial. Pô, Léo, deu ruim. Vamos fazer um artifício matemático. Vamos pegar esse número 5 aqui. Qual é o número abaixo que é maior? O 3 ou o 2? O 3. Então, vamos pegar esse 5 e reduzir ao 3 fatorial. Como é que a gente vai fazer? Muito simples. Vamos pegar aqui o 5, o 4 e vamos chegar no 3 para cortar. Opa, 3 fatorial. Deixa aqui. Repete aqui 3 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? Por que eu fiz isso aqui? Por que eu reduzi o 5 para o 3? Justamente para simplificar. 3 fatorial, corto com 3 fatorial. Sobrou 2 fatorial. Dá para simplificar, Léo? Não. Só vai simplificar quando for dessa forma quando eu fiz. Agora você vai fazer o seguinte. Vai continuar a contagem. 5 vezes 4, 20. Certo? 2 fatorial. Vamos reduzir o 2 fatorial. 2 vezes 1, que é a parte mais baixa do fatorial. Então, 2 vezes 1 fatorial. O próprio 1 fatorial é o próprio 1, né? 20, 2 vezes 1. Logo, 20. 2 vezes 1 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Logo, eu consigo fazer 10 anagramas da palavra arara. Pô, como assim, Léo? Anagramas são as posições, como eu disse, da palavra que pode ficar. Pode ficar o A, depois o R, e vai misturando. É como se fosse uma sopa de letrinha, tá bom? Então, estamos no total de 10 anagramas, beleza? Bem tranquilo, bem fácil, né? Então, na prova, toda vez que for falar a palavra anagrama, tu já sabe que vai usar permutação, tá bom? E dependendo da situação, se for letras repetidas, você vai usar essa fórmula ao invés da primeira, chamada permutação com repetição. Bem, rapaziadinha, agora vamos falar da nossa segunda parte, tá? Vamos falar do arranjo simples, tá? Conhecemos com arranjo simples todos os agrupamentos ordenados e sem repetição, diferentemente ali do que aconteceu na permutação, que pode acontecer, né? A repetição ali. Já no arranjo não existe repetição, tá bom? Que podemos transformar com partes de elemento de um determinado conjunto. Vamos pegar um exemplo aqui. O arranjo, pessoal, nada mais é do que um número de elementos, ele é maior que o número de posições, tá bom? Vamos supor aqui, de quantas formas 5 pessoas podem se assentar no sofá de 3 lugares. Olha só, o número de elementos foi o 5, o número de pessoas é o maior número de posições no sofá. Só tinha 3 lugares, tá bom? Então, você já viu como funciona mais ou menos um arranjo. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer esse seguinte exemplo. Se liga. Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aí. Quero que os senhores pausem o vídeo, caso precise, e escrevam, anotam esse seguinte exemplo, tá bom? Quantos algarismos podemos formar com os 3 algarismos 5, 6 e 7 sem repetição? Ah, Léo, como é que eu vou saber diferenciar se é permutação, se é combinação, se é arranjo? Olha aqui a palavra sem repetição. O que eu acabei de falar agora para os senhores antes ali? Que no arranjo ele é diferente da permutação. Na permutação que é dado por anagramas, eles aceitam palavras com repetição, dígitos com repetição, entre outras possibilidades de eventos. Já no arranjo, não. Não pode haver repetição. É uma única vez e só. E olha aqui o que diz na sua questão. Sem repetição. Logo, se sem repetição é arranjo. Beleza? E como é que você vai fazer, pessoal? Vai fazer através da nossa fórmula, né? A
NK, beleza? É igual o número de elementos, que é N fatorial, né? Dividido pela quantidade de elementos por agrupamento, que seria o K, que seria N menos o número de elementos dele. Essa é a sua forma, beleza? Como é que a gente vai encaixar? Vai ser dessa seguinte forma aqui. Aqui são quantos, né? São quantos algarismos que a gente vai fazer ali? 3, né? Com 3 algarismos, né? Nós vamos fazer as seguintes situações nesses termos sem repetição. Seria como, Léo? Vai ser da seguinte forma. A parte interessante da história vai ser 3-2. Por quê? Por que 2? Porque o 2 representa a maneira de como devem ser formados os arranjos. Beleza? Ou seja, pode ser de duas formas. Pode ser, né, apenas o algarismo 5, o algarismo 6 e o algarismo 7. Mas pode ver a segunda maneira, em que pode ser na casa de 50, 56, ou 65, ou 76. Tá vendo? Os números são os mesmos, mas que muda a posição e o valor entre eles. Então, por isso que vai ser o número deles, né? Quantos algarismos foram, seriam 3. E de quantas formas eles podem ser feitos? De duas formas, né? Então, você vai agora fazer essa questão de acordo com a fórmula. 3-2, aqui representa o N, então vai ser 3 fatorial, que divide por o próprio 3 menos 2 fatorial. Beleza? O que a gente fez antes? A gente não pegou o maior número entre eles e usou como parâmetro para reduzir de cima e simplificá-los? Aqui vai ser diferente. Aqui você vai repetir o seu 3 fatorial, vai fazer a subtração primeiro. Quanto que vale 3 menos 2? 1. 1 fatorial, certo? Sobrou o fatorial ali. Agora sim que você vai fazer a redução. Vai fazer a redução 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Reduzir ao mínimo. Dividido por 1 fatorial. O que você vai fazer aqui? Você vai cortá-los. 1 fatorial com 1 fatorial. Logo, 3 vezes 2 eu tenho 6. Logo, eu tenho 6 possibilidades, tá bom? De se, né, formar algarismos, né? Se formar números com 3 algarismos distintos sem repetição. Beleza, pessoal? Então vamos pegar o segundo exemplo, tá? Para a gente entender um pouco melhor sobre a parte de arranjo, tá? É um pouquinho complicado no início para se aprender, mas com perseverança e também com bastante exercícios, os senhores conseguirão fazer a questão de uma maneira mais tranquila e exata, tá bom? Vamos pegar o segundo exemplo para a gente entender melhor. Para acessar um site, tá? Esse exemplo aqui a gente está usando, né, direto no nosso PDF, o exemplo 2 de arranjos simples, tá? E o exemplo 2 diz o quê? Para acessar um site, cada usuário cria uma senha com 4 algarismos, beleza? Diz que 4 algarismos. Primeira coisa que você vai fazer nesses tipos de situação, pessoal, escreva as informações que eles te dizem, tá bom? Voltando aqui, 4 algarismos. Logo, a senha tem que ser por 4 dígitos, beleza? Todos distintos entre si. Pessoal, todos distintos entre si, já diz ali. Ou seja, sem repetição. Não pode haver repetições de números. Então, se não pode haver repetições de números, logo, o número de elementos é maior que o número de posições. Quantas posições eu tenho aqui? 4. Ah, Léo, mais 4 algarismos. Mas pensa comigo, pessoal. Os nossos números vão de quanto? De 0 a 9, beleza? Porque entre eles é que você pode fazer os números da casa das dezenas, das centenas, das unidades de milhar, centenas de milhar, dezenas de milhar, beleza? Mas os nossos números, eles são formados de 0 a 9. Então tem quantos números aqui? Se você fizer aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, você tem quantos números?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números contando com 0. Então tem quantos números? 10 números, certo? Então, logo, o número de elementos, serão de 0 a 9, para você fazer uma senha, é maior que o número de posições, que são quantas? De 4 algarismos. 4 possibilidades. 4 possibilidades não, de 4 formas. Então, a própria questão a gente disse ali, para acessar um site, cada usuário cria uma senha com 4 algarismos, todos distintos entre si. Eu falo distintos entre si, logo é arranjo ou permutação? Arranjo, O arranjo, ele não pode, haver repetições. Na permutação, sim. Então, vai ficar tudo mais fácil, Então, agora você já sabe o quê? Para a gente fazer esse cálculo, existe 10 algarismos, Ou seja, de 0 a 9 possíveis. Então, calcularemos o arranjo simples de 10 algarismos tomados de 4 em 4 algarismos, tá bom? Que foi pedido para o nosso dígito. Então, como é que vai ser a fórmula? Faça ela. A nk é igual a n fatorial dividido por, dividido pela subtração de n menos k fatoriais. Essa é a sua fórmula. Logo, o 10 vai ser quem? O n, que é o número de elementos, tem que ser maior que o número de posições. Então, 10 vai ser o n. O k vai ser o 4 algarismos que você tem que fazer ali para a sua senha. A 10 a 4 igual a 10 fatorial, que divide 10 menos 4 fatoriais. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro vai diminuir o de baixo. Vamos lá? A 10 a 4 é igual a 10 menos 4 dá 6. Então, vai repetir o 10 fatorial aqui, vai fazer 6 fatorial aqui. Agora começa a brincadeira. O que tu vai fazer agora aqui, meu amiguinho? Você vai reduzir o 10 fatorial para 6 fatorial. Como é que vai ser? Vai fazer a multiplicação dele até o sexto fatorial. Vamos lá? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Opa, para aqui no 6 fatorial. Por que a gente fez isso? Justamente para fazer aquele artifício matemático. Simplificar em cima e embaixo. Beleza? Olha aí, agora ficou tudo mais fácil, para fazer. Então, a 10 a 4 é igual a quanto? 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 56. 8 vezes 7, 56. Logo, nossa resposta vai ser 5.040. Beleza? Portanto, teremos 5.040 senhas distintas possíveis. Interessante, Bem, pessoal, agora vamos falar da nossa última parte, que é a combinação simples. Na minha opinião, depois da permutação, a combinação é o mais fácil para se entender numa interpretação de texto. Porque a combinação simples ela é dada em grupos, ela é dada em duplas, trios. Sempre quando for falar sobre grupos, duplas, trios, quartetos, em formas possíveis, vai ser usado a forma da combinação. E onde é que você vai encontrar essas informações? Lógico que vai ser no texto do seu problema, meu amigo? Então, toda vez que for falar sobre grupos, trios, quartetos, grupos em si, você vai estar usando a combinação e não a permutação e o arranjo. Beleza? Na permutação, o número de lugares é igual ao número de elementos, lembra? Enquanto no arranjo, o número de elementos é maior o número de posições. E, por último, a combinação, que é dado em grupos, trios, tá bom? Quartetos, duplas. É ali que você vai encontrar a diferença nas interpretações e quais dos problemas vocês vão usar com as fórmulas mostradas aqui. Então, vamos falar da combinação, tá bom? Então, a gente já te deu o bizu, que é dado em grupos, duplas, trios, entre outros. E você vai utilizar essa fórmula aqui. C de combinação, todo mundo já sabe que o N é o elemento, e aqui o K é o número de posições, tá bom?
Aqui vai ser o n fatorial, vai estar sempre em cima, né, que é o número de elementos, que divide pelas posições do fatorial, que é dado por k, vezes a subtração entre os elementos e sua posição por fatorial, tá bom? Então vai ser c elevado a n sobre k igual a n fatorial, que divide k fatorial vezes n menos k fatorial. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo, então. Calcule todas as combinações possíveis, né, de 10 elementos tomados de 4 a 4. Pô, Léo, eu não entendi a situação aqui. Não falou em grupo, não falou em trio, não falou em nada que você disse antes. Bem, pessoal, isso ali a gente vai fazer na parte da combinação. Por quê? Porque, olha só, tomados de 4 em 4. Você viu ali que a parte de 4 em 4 está dizendo em quarteto? A cada 4 combinações há 10 elementos. Então, é um quarteto. Se é um quarteto, é um grupo. Então, vai pela interpretação. Beleza? No seu caderno de questões aí, né, nos exemplos, a gente vai fazer esse exemplozinho aí. Então, a fórmula que a gente fez, né, acabei de apagar, vai ser por n e k na combinação igual a n fatorial, que divide por k fatorial, n menos k fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Então, agora, o que a gente vai fazer? Realizar a simplificação fatorial, multiplicando o numerador pelos seus antecessores e chegar até o maior fatorial do denominador, que é o de baixo. Vamos lá? Vamos substituir nas fórmulas? Vamos. Então, quem vai ali em cima, pessoal? Vai ser o 10 ou o 4? Vai ser o 10, né? Mas vamos botar aqui nas fórmulas. Ali é o 10 elementos, tomado de 4 em 4. Logo, é um quarteto. Certo? Logo, aqui o 10 é o n e o 4 é o k. Então, 10 fatorial divide por 4 fatorial. Dentro dele, o n vai ser o 10 ainda, menos 4, ambos fatoriais. Fecha parênteses. Beleza? Vai ficar dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? Vai subtrair os caras daqui de dentro. Vamos lá? 10 a 4. Opa, 10 a 4. Vai ser o quê? Repete o 10 fatorial. Vai fazer agora o quê, pessoal? Vai repetir o 4 fatorial de baixo e vai fazer aqui dentro primeiro. Subtração entre 10 e 4, que dá quanto? Dá 6 fatorial. Opa, o que tu vai fazer, Léo? Vai multiplicar 6 vezes 4 fatorial? Não. A gente vai agora reduzir o maior número do denominador em base do 10 fatorial. O que ele vai fazer? O que é o maior aqui? O 4 ou 6? O 6. Então, o 10 fatorial ele vai se reduzir até o 6, para a gente simplificar como a gente fez das outras vezes. Beleza? 10 a 4, combinação de 10 a 4, é igual a 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes, 6 fatorial. Jogo aqui, 4 fatorial, vezes 6 fatorial. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? O mais difícil, né? Nós vamos cortar os 6 fatoriais. E agora vai ficar mais fácil. Fazendo com que agora o 4 ele também reduza até o 1 fatorial. Tá bom? Porque não tem como mais simplificar. Ah, Léo, mas o 4 não é divisível por 8? O 8 não é divisível por 4? Sim, mas a gente não botou em fatorial. A gente tem que deixar fatorial com fatorial, tá bom? C, 10 a 4, combinação de 10 a 4 igual a... Repete, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Agora você vai reduzir o 4 à última. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial. Opa! Agora sim, meu amigo, você pode simplificar. Por quê? Porque antes o 4 estava em fatorial e o 8 não. Agora, como o 4 virou um denominador e virou um numerador, virou um denominador e um número natural, você pode aqui, ó. 8 é divisível por 4. Que dá conta aqui no lugar do 8. 2, né? 8 por 4 dá 2. Agora fica mais fácil, né? Vai ficar o que aqui? 10 vezes 9 vezes 2, né? Que a gente simplificou.
vezes 7. Dividido por quanto? 2 vezes 3. Vai dar o quê? Dá 6 aqui. Beleza? Dá para simplificar ainda? Dá, mas dá para simplificar ainda também, ó. Ó, o 6, né, dividido por 2. Olha aí, quem vai ficar aqui no lugar do 2? Nada, né? Então vai ser o quê? Ser 10 a 4. 10 vezes 9 vezes 6 por 2 dá 3. Então aqui vai ser o próprio 1, né? Porque você dividiu 2 por 2 e 6 por 2, né? Vezes 7. Se você não quiser simplificar, pessoal, fazer direto com vocês mesmos. Mas eu quero simplificar ao máximo, porque quando eu for fazer a multiplicação ou divisão, no final, vai ficar mais tranquilo, né? Vai ser aquele número gigante. E aqui vai ser o quê? 6 por 2 dá 3 aqui. Olha só que interessante. Dá para gente simplificar esse 3 pelo 9, né? Então vai ser o quê? 3 por 3. Vai ser 10 vezes 3 vezes 1 vezes 7. Certo? E o 3 embaixo dela. Você não vai fazer nada. Você não vai nem dividir, nem fazer nada. Você vai só apenas multiplicar. 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 1 dá 30. 30 vezes 7, logo eu tenho 210. Portanto, eu tenho, né, 210 combinações possíveis para 10 elementos tomados de 4 em 4. Bem tranquilo, né? Bem de boa. E para fechar com chave de ouro a análise combinatória, vamos pegar um exemplo da prova da Brigada Militar de 2009, tá? Foi a última aparição, tá? Até onde a gente se encontra nas informações, né, contidas ali nas provas anteriores, em que caiu a análise combinatória. Vamos pegar essa questãozinha? Tá? A questãozinha fala o seguinte: assinale a alternativa correta. Em um grupo de 8 pessoas, deseja-se formar uma comissão com 3 delas apenas. De quantas maneiras diferentes podemos fazer essa escolha? Pessoal, olha ali qual é o tipo de análise combinatória que a gente vai utilizar. Lembra que a gente falou? Permutação, o número de elementos é igual ao número de posições. Então, não vai haver, né, alteração quanto à forma de escolha da multiplicação. Então, a gente já viu ali que isso aí é uma permutação. Arranjo é quando o número de elementos é maior que o número de posições. Beleza? E por último, ali vai ser a parte da combinação. Combinação, a gente vai dar em grupos, quartetos, trios. Beleza. Agora a pergunta é: que tipo de pergunta a Brigada Militar colocou ali? Ela vai ser dada como uma combinação, uma permutação ou um arranjo? Pessoal, tá na cara que vai ser combinação, né? Olha ali o que a pergunta te falou. Em um grupo de 8 pessoas. Pô, se é grupo, então é combinação. Então vamos fazer aqui, né? Combinação. Tá bom? Em um grupo de 8 pessoas, vamos lá, vamos separar as nossas informações. Em um grupo de 8 pessoas, deseja-se formar uma comissão com apenas 3 delas. Ou seja, uma comissão de um trio. De quantas maneiras diferentes podemos formar essa escolha. Então, temos o que, pessoal? Uma combinação de 8 a 3. Beleza? Vai dar em quanto? Vamos lá, vamos fazer a nossa fórmula. Combinação de NK, né, é igual a N fatorial, que multiplica K fatorial, que divide K fatorial, multiplicado pela diferença entre N vezes N menos K fatoriais. Beleza? Essa é a sua fórmula, beleza? Agora nós vamos substituir ela entre os números 8 a 3. NK é igual a 8 fatorial, o 8 vai ser no lugar do N, o K vai ser substituído por 3, ou seja, logo vai ser 3 fatorial, que multiplica a diferença entre 8 menos 3 fatoriais. E ali a gente vai encontrar a nossa resposta. Vamos lá? Combinação de 8 a 3 igual. Deixo o 8 quietinho aqui e vou me preocupar com o cara daqui de dentro da subtração.
Repito 3 fatorial, multiplico. 8 menos 3 dá 5. 5 fatorial, beleza? Opa, qual o número maior aqui do denominador? É o 3 ou é o 5? É o 5, né, pessoal? Então, agora fazer o quê? Reduzir o 8 fatorial em 5 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou repetir o 3 fatorial vezes 5 fatorial. Justamente para fazer o quê, pessoal? Simplificar. Corto 5 fatorial do numerador, 5 fatorial do denominador. E agora vou trazer esse 3 fatorial e fatorizar ele. Vamos lá? Combinação de 8 a 3 igual a 8 vezes 7 vezes 6. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Beleza? Olha, o 6 não ficou em fatorial por quê? Porque aqui em cima, quem se fatorizou foi o 5. A gente reduziu ele para 5 para poder contar com o símbolo de baixo, né? Então em cima já não existe fatorial. E o próprio 1 fatorial é ele mesmo, né? É 1. Então a gente pode tirar o fatorial do 1. Dá para simplificar, Léo? Dá. Olha só. O 6 dá para me simplificar com 3. Dá o quê? Aqui dá 3, então vai sumir, então vai ficar o quê? 6 dividido por 3 dá 2. E o 2, aqui de baixo, dá para simplificar por 8. O 2 aqui some, aqui vai ficar o quê? 8 por 2 te dá 4. Logo, tem 4 vezes 7 vezes 2, né? Que foi a simplificação de 3 com 6. Beleza? Então, temos o quê? 4 vezes 7, 28. 28 vezes 2 dá 56. Logo, sua resposta é letra B. Bem tranquilo, né? Prova do MRS aí te deu de presente uma questão bem tranquila, bem sussa. Talvez seja até mais fácil do que os exemplos da qual eu passei. Mas é isso, né, pessoal? Trabalho duro, combate fácil. Então, pessoal, tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Caso precisem tirar alguma dúvida a respeito dessa parte de análise combinatória, podem recorrer até a mim, né, no meu grupo lá, na verdade no nosso grupo, né, de estudos, ou no meu privado, para que a gente possa sanar a sua dúvida e você conseguir fazer os tipos de questões ligados a esse tema. Valeu, pessoal? Fiquem todos com Deus. Forte abraço e aguardo vocês aqui do outro lado na Brigada Militar. Valeu!